Em seguida, ele olhou para Catarina novamente e perguntou pela última vez em um tom mais rígido sobre o porquê de ela ter feito aquilo. Ela então pediu para que ele fechasse a porta e ele fechou. E assim, Catarina acabou revelando a Thales que ela estava se sentindo atraída por ele. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Thales tinha 26 anos de idade e não era o médico mais confiável da região. Alguns diziam que ele havia comprado seu diploma de medicina. Isso porque o homem tinha dificuldades até para decidir qual remédio receitar em casos comuns. Os seus pais tinham ótimas condições financeiras e, por isso, eles pagaram o curso de medicina para o filho. Mesmo ele reprovando algumas vezes em determinadas matérias de medicina, ele enfim havia conseguido se formar. Ele morava em Nova Lima, cidade localizada no estado de Minas Gerais, no Brasil. Às vezes, quando Thales recebia pacientes, ele ficava nervoso pois não estava habituado a fazer certos procedimentos e tinha até certa preguiça de atendê-los. E assim foi quando ele recebeu Catarina. A jovem de 20 anos de idade não estava muito bem de saúde, por isso, ela estava presa à cama. A paciente estava com uma doença que lhe causava várias dores em seu corpo, de modo que algumas vezes ela nem conseguia se mexer direito. Catarina era uma paciente que gostava de conversar bastante, mesmo estando fraca. Isso a ajudava a se fortalecer, pelo menos um pouco. Enquanto Thales fazia alguns exames nela, a jovem conversava sobre coisas aleatórias e fazia algumas perguntas para ele. Thales apenas respondia e continuava os seus diagnósticos. Logo a família da jovem chegou na sala junto do namorado da mesma, e então Thales se retirou. Quando Thales retornou à sala, ele notou que Catarina e o seu namorado estavam tendo uma discussão. E assim, ele pediu por gentileza para que o rapaz se retirasse da sala ou deixasse de discutir. O jovem escolheu a segunda opção e logo deixou a sala. Thales havia notado que Catarina estava brava, porém ele não disse nada. Afinal, não era um problema no qual ele deveria se intrometer. Catarina acabou abrindo a boca e voltou a falar. Ela passou a falar de seu relacionamento absolutamente do nada. Thales apenas se manteve calado, até que ela pediu um conselho a ele. A menina havia perguntado o que ele achava que ela deveria fazer em sua relação. A jovem realmente ficou esperando por uma resposta, e então ele respondeu a primeira questão lógica que veio à sua mente. Disse para eles continuarem juntos caso eles se amassem ou para se separarem caso eles não se amassem. Por mais óbvia e irônica que tenha sido a sua resposta, ela o agradeceu e disse que ia seguir o seu conselho. Thales achou estranho, porém não disse nada. Ele permaneceu cuidando dela durante algum tempo. Felizmente, ele não havia cometido nenhum erro em seu diagnóstico dessa vez. Thales passou a conversar mais com ela. Não estava apenas respondendo às suas perguntas de qualquer maneira, mas sim pensando antes de responder. Catarina estava se tornando a única paciente que Thales gostava de atender. E isso só havia acontecido anos atrás, em seu primeiro ano trabalhando naquele hospital, quando ele conheceu um garoto que parecia ser mais inteligente do que muitos adultos. Havia chegado o momento de Catarina ser liberada da internação, e então Thales deu a notícia à jovem. Ele disse que ela havia recebido alta. Catarina o agradeceu por ter cuidado de sua saúde e fez algo inesperado. Ela o convidou para sair em um determinado dia. Disse que era apenas para eles conversarem não como médico e paciente, mas sim como amigos. Thales assentiu, demonstrando aceitar o convite, e em seguida, Catarina se foi. Os dois se encontraram e aquele foi um dia exultante para Thales. Ele realmente não esperava que ele fosse se sentir tão bem. Na verdade, ele não se sentia bem há muito tempo. Thales a levou para casa em seu carro, mas antes de Catarina sair do mesmo, ela o agradeceu pela noite e agradeceu pelo conselho de Thales, pois ela disse que tomou uma decisão que deveria ter tomado há muito tempo. Catarina havia terminado com seu ex. Depois de dizer isso, ela entrou para sua casa. Durante a sua vida, Thales teve apenas uma namorada que ele amou verdadeiramente. Eles chegaram a se noivar e estavam prontos para se casar. Já haviam comprado casa e imóveis. No entanto, ela acabou falecendo em um acidente de carro. Tentaram socorrer, mas o choque com o caminhão foi tão intenso que ela acabou perdendo a vida de forma instantânea. O motorista do caminhão estava bêbado. Ele foi preso. Isso aconteceu quando Thales tinha 21 anos de idade.
Quando isso aconteceu, durante um tempo ele havia perdido o rumo de sua vida. Chegou ao ponto de não querer mais estudar medicina, mas felizmente as coisas foram melhorando aos poucos. Todavia, desde aquele tempo, ele não teve mais interesse em se envolver em um relacionamento. Embora ele tenha tido várias oportunidades, ele se recusou a se envolver com qualquer moça até aquele instante. Thales estava mais um dia no hospital para mais 12 horas de trabalho e ele não estava nada animado. Até que ele recebeu um recado de que um paciente que ele havia tratado há pouco tempo estava de volta no hospital. Thales foi ver quem era e se surpreendeu ao ver que era Catarina. Ele a cumprimentou e perguntou o que havia acontecido. Ela apenas disse que teve uma recaída, mas não sabia o porquê. Thales não ficou feliz de vê-la no hospital novamente, mas ao mesmo tempo, algo dentro de si estava feliz por vê-la novamente. De fato, não havia motivos para ela estar ali novamente. Thales errava em alguns diagnósticos, mas em relação ao dela, ele tinha certeza que não havia errado. De qualquer maneira, ele voltou a tratá-la, mas além de Thales, outras pessoas acharam estranho o fato de ela ter voltado ao hospital. No mínimo, ela teve algum descuido que resultou em uma recaída. Catarina e Thales continuavam se aproximando. Mesmo Catarina estando em um leito, ela conseguia sorrir perto dele. No entanto, algo estranho estava acontecendo. Mesmo com Thales cuidando dela diariamente, Catarina não melhorava. Durante o dia, depois que ela era tratada, ela melhorava, mas ao anoitecer, ela voltava a ficar mal. Thales passou a ser investigado. A diretoria do hospital sabia bem dos erros que ele havia cometido em seu passado, como medicação errada, erro ao receitar um remédio e etc. Mas ele insistiu que já havia melhorado em relação a isso. Mas Thales estava preocupado mesmo com o fato de ela não melhorar. Estava com medo de que Catarina estivesse com um problema mais sério. A família da garota tinha os mesmos medos de Thales. E então, em um determinado dia, enquanto ele estava dando os medicamentos a ela, Catarina o chamou para conversar. E assim, ela acabou revelando que havia voltado ao hospital porque não estava tomando o remédio que foi receitado por ele. Thales ficou confuso. Ele perguntou o motivo para Catarina ter feito aquilo, mas ela ficou calada. O jovem insistiu, mas Catarina se manteve calada. Então, Thales se levantou e checou novamente os diagnósticos dela. Em seguida, ele olhou para Catarina novamente e perguntou pela última vez em um tom mais rígido sobre o porquê de ela ter feito aquilo. Ela então pediu para que ele fechasse a porta e ele fechou. Catarina acabou revelando a Thales que ela se sentiu atraída por ele. Disse que só havia feito aquilo para voltar ao hospital e ficar ao lado dele novamente. Thales se assustou ao ouvir o relato da jovem. Ele perguntou o porquê de ela não ter apenas dito a ele, ao invés de prejudicar a sua saúde. Catarina respondeu que seus pais jamais permitiriam que ela se envolvesse em um relacionamento com Thales por conta da diferença de idade e porque ela já havia se envolvido em uma bagunça por conta do antigo relacionamento. Em seguida, Catarina fez uma revelação ainda pior. Ela disse que já estava observando a Thales desde o momento em que ela pisou no hospital pela primeira vez, e o motivo de ela ter terminado seu relacionamento com seu namorado era justamente ele. Thales então perguntou o que ela havia feito para chegar ao hospital pela primeira vez. Catarina respondeu com a maior naturalidade: "Eu me droguei." Essas foram as suas palavras. Catarina havia tomado remédios desnecessários apenas para ser internada no hospital em que Thales trabalhava. Thales começou a achar que ela era louca. Porém, antes que ele perguntasse, ela explicou. Catarina disse que não era louca, mas ela não tinha nada a perder, pois a sua vida não valia a pena. E então, ela enfiou a mão no travesseiro e apanhou uma caixa de remédio. Lá continha algumas pílulas, na qual Catarina estava tomando durante a noite para evitar melhorar. Thales pegou as pílulas de sua mão imediatamente. Algum tempo havia se passado. Catarina já havia recebido alta depois que Thales prometeu que daria uma chance a ela, dizendo para ela parar de ter medo de seus pais. Ele não sabia bem se era a melhor decisão a se tomar, mas não tinha dúvidas de que ele também estava sentindo algo diferente em relação a ela. E além disso, Thales concluiu que ele também não tinha nada a perder. E então, mesmo as coisas acontecendo de um jeito extremamente louco, ele disse que tentaria. Você acha que esse relacionamento pode dar certo ou você acha que foi uma verdadeira loucura por parte de ambos? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então,
não perca tempo. Se inscreva. Até o próximo vídeo.